Olá, meus queridos, estamos aqui de volta, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos aqui para mais uma palavra de fé, mais aqui uma mensagem para você, certo? Mais um conhecimento, um ensino da palavra de Deus, tá bom? Hoje eu quero falar aqui para você um assunto muito interessante, importante, um pouco polêmico, porque muitas pessoas se negam a tocar nesse assunto, porque infelizmente desagrada a muitas pessoas. E tem muita gente aí, muitos líderes espirituais que preferem desagradar a Deus do que desagradarem a outras pessoas, tá bom? Infelizmente muitas pessoas preferem esconder, reter este conhecimento, este mandamento, do que desagradar outras pessoas para não verem elas saindo dali da sua religião, da sua igreja, da sua crença, da sua seita, tá bom? Então nós vamos falar aqui sobre idolatria, sobre adoração de imagem. Daqui a pouco eu vou contar por que o motivo de eu estar falando sobre isto, tá bom? Primeiro, olha só, desde o início da criação do mundo, Deus deixou muito claro que só Ele é digno de toda adoração, só Deus é digno de todo louvor, de todo culto, tá bom? Ele não dá para mais ninguém, Ele não se divide com mais ninguém, só Deus, o Senhor Jesus, só Ele são dignos de ser adorados, só Ele é digno de ser louvado, tá bom? Então olha só, vamos aqui lá para o livro de Êxodo, vou ler aqui umas passagens para você entender, para você ver o quão é importante é você conhecer, saber sobre isto, tá bom? Vamos primeiro aqui para o livro de Êxodo, capítulo 20. Tá aqui, só vou ler um dos 10 mandamentos. Aqui fala sobre, você está falando sobre os 10 mandamentos, vou ler um. Esse aqui é do Velho Testamento, a antiga lei. Olha só, para você ver que é desde o princípio, do início. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Olha só. E, pessoal, meus queridos, essa passagem tem em qualquer Bíblia, tá bom? Sendo a Bíblia a palavra de Deus, essa passagem vai estar do mesmo jeito. Pode ter ali uma palavrinha diferente por causa da tradução, mas o significado é o mesmo, tá bom? Então, olha só, capítulo 20, versículo 4. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra. Olha só. Ou nas águas debaixo da terra. Olha só o que Deus já começou dizendo aqui. Não façam imagens de alguma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra. Ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhem diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Óbvio só? Como desde o princípio Deus deixou bem claro que Ele não quer que o povo dele, as pessoas que se entregam para Ele, adorem outros deuses. Ele deixou bem claro que Ele não tolera a adoração a outros deuses, a outros ídolos, a outras imagens. Quando fala em imagens, é você criar algo ali com a semelhança de pessoas, de animais, de peixe, de cobra ou touro, que era natural assim, infelizmente, as pessoas fazerem isso no passado, terem como animais como os deuses. Pessoas também como acreditavam como o sol ser um deus, a lua ser deus. Então, Deus deixou bem claro que Ele não tolera adoração de outros deuses, adoração de imagens, tá bom? E olha só, essa é uma das passagens, tá bom? Olha só, vamos ver aqui outro. Vamos agora aqui, olha só. Vamos aqui para Isaías, capítulo 42. Você já viu o Êxodo, o início. Vamos agora para Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42, versículo 8. Olha só. Olha só. Mais uma vez Deus aqui já fala através do profeta Isaías. Eu sou o Senhor.
este é o meu nome. E não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Glória a Deus. Gente, isso é muito forte, essa palavra de Deus. Deus, Ele tem ciúmes de você. Ele quer você só para Ele. Ele não quer dividir você com ninguém. A adoração que nós temos que prestar, nós temos que dar, é somente a Deus. Não é para mais ninguém. Não é para mais ninguém. Olha só o que ele fala aqui, vou repetir. Eu sou o Senhor. Aqui tem uma tradução aqui para a palavra Senhor, mas aqui lá, nas escrituras, onde que está lá, aqui foi as primeiras palavras aqui escrita, traduzida para o português, que aqui a Bíblia fala que Deus ele fala o nome dele, tá? Mas é um dos mandamentos que ele diz, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então aqui foi substituído o nome de Deus, o verdadeiro nome dele, ao qual hoje não se sabe mais qual é a pronúncia, e sim só o tetagrama, que é YHWH, que é um tetagrama do nome de Deus, mas não se sabe qual a pronúncia. Então o que acontece? Ele disse, eu sou o Senhor. Como ele fala, eu sou o nome dele. Ele fala o nome dele. Aqui estamos o nome Senhor. Este é o meu nome. E não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Isso daqui, pessoal, é mais de 2.000 anos atrás. Vamos supor que talvez 3.000 anos atrás. As pessoas já faziam imagens de escultura e eu adorava. Adoravam no lugar do verdadeiro Deus que deve ser adorado, tá bom? Isaías capítulo 42, versículo 8. Vamos lá para o outro. Olha só, isso foi no Velho Testamento. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Ah, mas isso era do Velho Testamento, o Novo mudou, diferente. Então vamos para o Novo. Vamos agora para Romanos. Vamos aqui para Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Olha só. Romanos capítulo 1, versículo 20. Olha só o que Paulo ele fala. Olha só, lá você lê o primeiro versículo, aqui vai estar dizendo sobre ele aqui, ó. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escreva esta carta. Ele escreveu essa carta para quem? O título do livro já diz, Romanos. Ele escreveu para os romanos, povo lá de Roma, da Itália, povo romanos, certo? Olha só. Capítulo 1, versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Olha só, isso aqui são para as pessoas que ele já está falando o seguinte. Por que eu quis ler isso aqui do início? Porque Deus foi quem criou, gente, os céus, a terra, os animais, a água, os peixes, criou as aves, criou a gente, o ser humano. Deus criou tudo nós. E em tudo que vemos, nós podemos ver ali a grandeza de Deus. Algumas pessoas por aí, vazias, espiritualmente falando, sem ter um entendimento e intimidade com Deus, acredita-se que o mundo, o universo surgiu de uma explosão, o famoso tal do Big Bang, certo? Aquelas coisas que outros dizem que a gente é uma evolução do macaco. Eu ainda me pergunto até hoje, será que tem macacos transformando em gente por aí? Porque hoje até você chamar uma pessoa de macaco, hoje é preconceito, é racismo, hoje pode estar até crime, cadeia. Então, tem algumas pessoas que ainda insistem em alguns livros, em algumas ensinam em algumas escolas, que o homem é a evolução do macaco. É absurdo isso. Já pensou? Então, assim, em tudo que vemos hoje, foi criado por Deus. E tudo hoje é criado para Deus. Tá bem? Então, hoje o homem também ele não pode negar
que Deus existe. Porque que tem, ó, não tem desculpa. Os seres humanos não podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. Podem ver tudo isso que as coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpas nenhuma. Versículo 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhes são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos. E a sua mente vazia está coberta de escuridão. 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem, olha só, versículo 23. Olha só. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Olha só, gente. Ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Olha só. Versículo 23. Romanos capítulo 1, versículo 23. Vou ler mais uma vez. Em vez de adorar ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se rastejam pelo chão. Olha só. Isso, Romanos. Vamos continuar aqui. Olha só. Versículo 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Versículo 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Olha só, gente. Vejam só como isso aqui é muito importante, é muito interessante. Mas, infelizmente, muitos líderes religiosos têm deixado aí de pregar esta verdade, com medo de ofender algumas pessoas, com medo de que fazer com que elas não gostem do que vai ser ouvido, do que ela vai ouvir, e venham sair da igreja. Por quê? Porque elas, é como ele aqui diz, ó, versículo 25, eles trocam a verdade sobre Deus por mentiras. Eles falam mentiras, eles não falam a verdade, porque eles não querem perder aos membros da igreja ou membros da sua religião, independente de qual seja. Ele não prega ali a verdade. Porque se eles falarem, olha, se você adorar a imagem de pedra, de gesso, de metal, de madeira, você está adorando outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro, e não o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E isso é pecado, é abominação aos olhos de Deus. Isso vai fazer com que você perca a salvação. Isso vai te distanciar de Deus. Muitos não pregam ou falam isso com medo de a pessoa sair da igreja, se você sair da igreja. Mas eu falo a verdade, eu vou pregar a verdade, eu vou falar para você a verdade. Você que está adorando imagens, você está adorando ídolos, você está errado, você está pecando. Eu não vou condenar você, porque muitas das vezes você talvez cresceu ali naquela religião, naquela cultura que seus pais já vinham de antes e muitos anos atrás. Lembre-se que isso daqui, olha só, tem mais de 2000 anos essas escrituras aqui do livro de Romanos, mais de 2000 anos, entendeu? Aproximadamente 2000 anos, porque foi escrito isso aqui depois da morte do Senhor Jesus por Paulo, uma carta que ele escreveu aos romanos. Hoje eu te pergunto, quem vive em Roma? Por que foi em Roma? Por que ele falou de Roma? Hoje, pessoal, temos uma igreja aí que a sede dela mundial é em Roma. E essas cartas aqui de Paulo foi dirigida a eles, lá em Roma, para o povo de Roma, que se diziam ser servos de Deus, que se diziam ser povo de Deus, mas estavam adorando outros deuses, adorando imagens, estavam mentindo ali, não estavam falando a verdade, para que as pessoas não fugissem, não saíssem daquela igreja.
lá em Roma, tá? Eu não preciso falar sobre o nome, porque todo mundo sabe qual é a igreja que a sede mundial no mundo todo, ela está lá em Roma, né? Então essa carta Paulo já escrevia para aquele povo lá do passado, certo? Então ele disse, olha só, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Certo? Vamos ver aqui outra passagem, olha só. Olha só, em Mateus capítulo 4, vamos voltar aqui só um pouquinho aqui. Primeiro livro da Bíblia, no Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4, versículo 8, olha só. Olha só o que diz aqui. Aqui fala sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, no título você vai ver a tentação de Jesus. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus já. Que já é com o Senhor Jesus, Filho de Deus, né? Então olha só, Mateus capítulo 4, versículo 8. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Quem foi que levou? O diabo, tá? Satanás. E disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Eu sempre falo uma coisa aqui. Você dá algo àquilo que não é seu? Hã? Você vai te dar algo a outra pessoa, aquilo que não te pertence? Não. Porque se você for dar aquilo que não é seu, é o que você está fazendo? Roubando. Então como é que o diabo poderia dizer que ao Senhor Jesus que daria todo mundo a ele, toda a glória do mundo, olha só, todo o reino, todas as grandezas, como é que o diabo ia dizer que daria a ele se não fosse dele? Em umas certas passagens o Senhor Jesus já disse que o mundo já é do maligno, o mundo já é do diabo, das pessoas más, tá? Então, para você ter aí mais uma prova de que o mundo já pertence ao diabo, Deus ainda está em nosso meio, através do seu Espírito Santo, nos orientando, abrindo nossa mente, pregando o seu evangelho, a sua palavra, nos convencendo do pecado, para que nós venhamos alcançar a salvação ali através do nome do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus. O Espírito Santo está entre nós ainda, mas o mundo já é do diabo. E ele caminha a passos largos, a passos compridos, ao fim. Porque hoje você só vê desgraças acontecendo no mundo. É países guerreando contra países, que já está lá em Apocalipse, profecias, o próprio Senhor Jesus também já disse, rumores e rumores de guerras, fome, a gente já vê países aí passando fome, sede, terremotos, nós vemos aí outros países sendo destruídos por muitas chuvas, muitos alagamentos. Então vemos que o mundo já é do maligno do diabo. Então o diabo disse, olha só, tudo isso aqui eu te darei. Eu te dou isso. E ele disse uma coisa. Olha só. Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Veja só, você viu lá que, lá, a gente leu lá o Isaías, que Deus não dá a sua glória, a sua adoração a ninguém? Pois é, mas o diabo ele quer para ele, porque ele sabe que quando o ser humano não adora a Deus, adora outros deuses, outra coisa, ela está pecando, ela está desagradando a Deus, ela está aborrecendo a Deus. Então ele quer para ele. Mas olha só a resposta do Senhor Jesus. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, olha só, elas testificam, ela fala, ela mostra, está aqui em todas as Bíblias, toda a palavra de Deus, toda a Escritura, católica, evangélica, toda a Bíblia. Judeu, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Olha só. Estão vendo claramente sobre a adoração? Adorem somente o Senhor, seu Deus, e sirva somente
a Ele. Então, por que eu vou adorar uma imagem? Por que eu vou prestar culto a uma imagem? Eu estou falando isso aqui com você, pessoal, porque é o seguinte, aqui na cidade que eu moro, recentemente teve aqui conhecido por muitos como uma procissão, uma caminhada, a uma imagem feita de gesso, que recebe o nome de Nossa Senhora da Penha, que é mais um nome que é dado a Maria, que foi mãe de Jesus. Que eles adoram essa imagem, então eles fazem uma procissão de 14 quilômetros, de um ponto A ao ponto B. Nesse intervalo de tempo, nesse caminho, eles ficam adorando, cantando louvores, soltam fogos, batem palmas. Então, a quem? A esta imagem. E aqui Jesus diz: adorem só o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Ah, mas Maria intercede por mim. Ah, mas eu peço a ela, ela intercede a Deus por mim. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue jamais anda nas trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, o único que tem que interceder por você, a Deus, é Jesus. O único que pode pedir algo a Deus por você é o Senhor Jesus. Não é a Maria, não é o Pedro, não é o João, não é o Paulo, não é Mateus, não é Lucas, não é Moisés, não é Salomão, não é Davi, não é José, não é Pedro, não é ninguém. Só Jesus pode chegar a Deus e interceder por você. Pois ele disse: ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, Maria foi uma pessoa, um ser humano como eu, como você que está vendo este vídeo. Ela morreu, virou pó, acabou. Ela dorme, para que quando o Senhor Jesus voltar, venha ser ressuscitada, junto com aqueles escolhidos, aqueles fiéis a Deus. Maria não intercede por ninguém, gente. Pelo amor de Deus. E muito menos ela é digna de ser adorada, ser louvada. Eu vi um absurdo que uma apresentadora de TV falou que toda honra, toda glória a Maria, a Nossa Senhora da Penha. Pelo amor de Deus, gente, eu não a condeno, porque isso é falta de conhecimento, ela não conhece a verdade. Porque se ela se propôs a ouvir, a sentar e conhecer a verdade, eu tenho certeza que ela não iria falar essa baboseira, essa besteira, esse absurdo, dizer que toda honra, toda glória a Maria. Gente, é a Deus. Toda honra, toda glória se dá ao nome de Deus. Está aqui, ó. O próprio Senhor Jesus diz: adora o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Eu não posso jamais dobrar os meus joelhos e adorar uma imagem, pedir, interceder, acender vela, ou fazer caminhada, procissões, romarias, a um pedaço de gesso, a um pedaço de pedra, cimento, de madeira. Gente, que absurdo! Eu te mostrei aqui na própria palavra de Deus que Deus condena isso. E eu vou te mostrar mais uma coisa, para você ver, olha só. Deuteronômio capítulo 27. Vamos voltar lá em Deuteronômio, lá no Velho Testamento. Deuteronômio. Vamos lá, para você ver. Olha só o que fala aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 27. 27, 15. Olha só. Deuteronômio 27, 15. Olha só. Fala sobre as maldições, o título, né? Ó, preparativos para a entrada em Canaã. Aí tem aqui, capítulo 27, versículo 15. Olha só. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las em segredo,
Aí tem, o Senhor detesta a idolatria. Olha só. Ah, mas você está inventando isso é um absurdo, você está dizendo que não podemos adorar a Maria, não, ela é uma santa, é virgem. Foi mãe de Jesus, virgem. Depois ela se casou, teve filhos. Você pode ver que na Bíblia fala sobre alguns irmãos e irmãs de Jesus. Ah, mas eram irmãs na fé. Não, irmãs e irmãos que vieram de Maria, filhos de carne e sangue de Maria, após relações íntimas de José com Maria. Foram um casal normal, tá? Então, assim, não é absurdo eu dizer que não se deve adorar a Maria. Ela foi virgem, foi uma mãe virgem, mas depois ela teve a sua vida normal. Ela seguiu o seu rumo de mulher de José. Ela teve as suas obrigações de marido e esposa, de marido e esposa, os dois tiveram. Está entendendo? Então, olha só aqui que Deus fala, gente. Olha só o que Deus fala. Tira as tuas vendas dos olhos. Não se faça de cego, não. Não se faça de inocente, não. Deus está falando contigo. O Espírito Santo está abrindo os teus olhos. Você pode estar me odiando aí porque eu estou falando isso, que você está errado ao adorar uma imagem de gesso. Você talvez estava aí em tempo de chegar, se estivesse perto de mim, me batia, me mataria. Eu não me admiro disso, porque foi o que fizeram com Jesus. Por que foi que mataram Jesus? Porque ele veio ao mundo, Filho de Deus se fez carne e veio ao mundo para falar aquilo que você não queria ouvir, mas aquilo que você precisava ouvir. A verdade. Quando ele veio e falou a verdade e ameaçou o reino, os poderes do mundo, as pessoas lá, que eram aquelas pessoas que se diziam protetoras das palavras de Deus, estudiosos, mestres, que eram os sacerdotes, sumos sacerdotes do templo, na época ainda existia o templo, aquelas pessoas que se diziam protetoras da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus veio e falou a verdade, que eles eram hipócritas, eram falsos, mentirosos, interesseiros no dinheiro do povo, interesseiros no poder, na posição que eles tinham, como hoje tem, da mesma forma, eles mataram Jesus. Mas o Senhor Jesus veio e falou que eles precisavam ouvir e não que eles queriam. Então, da mesma forma que você talvez esteja com raiva de mim agora que eu estou falando, desta religião, dessa crença que você tem em imagens, em ídolos, mas eu estou falando que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Entendeu? Então olha só o que diz aqui: maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, imagens de madeira ou imagens de metal. Aqui não fala de gesso porque na época não existia o gesso ainda não tinha sido descoberto. Mas hoje nós vemos muitas imagens de gesso por aí, pessoas que fazem de comércio. Você chega numa loja de imagens, você vê lá 10, 15, 20, 30, 50, 100 milhares de imagens de santos, ao qual está escrito: não farás para ti imagem daquilo que está lá em cima no céu ou que está embaixo. Entendeu? Nem do próprio Deus, nem do próprio Senhor Jesus, imagens devemos fazer. Porque a adoração tem que ser feita em espírito e em verdade, com a nossa boca, os nossos lábios, para Deus, e não diante de uma imagem. Não se curvar, se ajoelhar. Lembra que o diabo queria que o Senhor Jesus fizesse? Se ajoelhasse e adorasse Ele. E é o que Ele tem feito com muitas pessoas. As pessoas têm se ajoelhado e adorado em imagens. Gente, abre os teus olhos, porque olha só, para adorá-las em segredo, o Senhor detesta a idolatria. Ele detesta a idolatria, porque Ele só quer que seja adorado Ele. Entenderam? Então, que Deus abençoe você. Então, abra os teus olhos, segue o nosso canal, tá bom? Eu vou criar um grupo de WhatsApp aqui, tá? E vai ficar aí na descrição do vídeo. Entra no grupo,
Estamos começando o nosso trabalho, a nossa pregação. Talvez você vai ver, o canal é pequeno, não tem quase ninguém, não tem ninguém no grupo, mas você vai ser o primeiro. Você vai seguir, você vai se alimentar. E aquele que chega primeiro, não é que os outros vão chegar por último e vão ter o pior, não, mas você vai passar a conhecer antes dele. Tá bom? Então, olha só, se inscreve no nosso canal, nos segue, porque Deus, o Espírito Santo, está me usando para falar contigo. E está nas suas mãos, está aí diante de você, você agarrá-lo e ter uma intimidade com Deus, tá bom? Então, abre os teus olhos, não adora mais imagens, tira da tua casa, porque olha só, maldito aqueles que fizer e aqueles que adoram imagens de escultura. Maldito, você quer ser maldito ou você quer ser abençoado? Eu tenho certeza que você quer ser abençoado e abençoada. Então, tira da sua casa. Faz o que tu quiser. Faz o que você que acha melhor. Aquilo que Deus tocar no teu coração, você faz. Joga fora, quebra, fala o que você quiser. Mas adora só a Deus. Entrega a tua vida só para Deus. Só para o Senhor Jesus, que é o único caminho e a verdade. Só Ele pode interceder a Deus por você, só Ele pode te levar até Deus, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Criador, o único digno de todo louvor e toda adoração, nos permitir. Em nome de Jesus.